Salmo de número 90, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, e tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, te damos graças pelo Salmo 90, que, escrito pelo teu servo, foi preservado ao longo de séculos e séculos e chega até nós, para que possa nos ajudar a entender a relação da brevidade da nossa vida com o Senhor. Ó Deus bendito, traz luz ao nosso entendimento, aquece o nosso coração e dirige os nossos passos por meio da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um novo ano se inicia para nós. O tempo passa. O relógio e o calendário correm diante dos nossos olhos. A nossa vida vai escoando pelos dias, pelos anos, e não pode ser mais recuperada. Não dá para voltar. Não dá para frear o movimento do relógio. Pelo tempo nós vamos indo e rapidamente nós iremos totalmente, sem chance nenhuma de voltar. E considerar a respeito da brevidade da vida é essencial para a gente viver uma vida sábia, termos de uma maneira sábia. O Salmo 90 nos convida a parar, pensar a respeito quão rápida e miserável é a nossa vida nesse mundo. Também pensar a respeito do que realmente nós precisamos para viver os poucos anos que nós temos aqui. Resumidamente, esse salmo nos traz duas reflexões. Primeira, o que Deus tem a ver com a brevidade da nossa vida. E, segundo, a reflexão, o quanto nós precisamos de Deus para viver essa vida breve. Primeira coisa, então, que nós vamos considerar é o que Deus tem a ver com a brevidade da sua vida, do verso 1 até o verso de número 10. Que Deus tem a ver com a brevidade
da sua vida, do verso 1 ao verso 10. Salmo 90, como consta em itálico, logo antes do número 90 aí na sua Bíblia, Salmo 90 foi escrito por Moisés. Alguém que viveu muito mais do que qualquer um de nós. Moisés foi alguém que começou a guiar o povo de Israel do Egito para Canaã quando tinha já seus 80 anos de idade. E morreu cheio de vigor aos 120 anos. E apesar de ter vivido tanto e com tão boa saúde, por graça e misericórdia de Deus, Moisés teve a experiência de ver milhares e milhares de pessoas morrendo ao longo de 40 anos em que esteve à frente do povo de Deus no deserto, enquanto circulava no deserto. Veja como. E a razão por que o povo teve de circular 40 anos no deserto até que cada indivíduo daquela geração morresse, com exceção de alguns poucos, foi que todo o povo teve medo dos habitantes de Canaã, pecou contra Deus, não acreditando que ele cumpriria a sua palavra de dar aquela terra a eles. E nós lemos no texto da liturgia, em Números 14, a razão pela qual Deus impôs que eles deveriam ficar no deserto até que o último homem morresse. Moisés e mais alguns foram preservados ao longo desses 40 anos. Mas logo antes de Deus autorizar a entrada do povo na terra de Canaã, o próprio Moisés se viu impedido de seguir adiante. E por quê? Pelo mesmo motivo que Deus impediu todos os outros de entrarem, por causa do pecado. Por causa do pecado dele, ele também foi impedido de entrar na terra de Canaã. Como todos os demais, Moisés também foi recolhido. O Salmo 90 é um dos tantos escritos inspirados que Moisés deixou. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram todos escritos por Moisés. E este Salmo, o Salmo 90, provavelmente o mais antigo de todos os 150 salmos. Neste Salmo, Moisés escreve sobre a brevidade da vida humana na perspectiva de Deus. E Deus tem a ver e que Deus tem a ver com a brevidade da vida humana. E a primeira, então, reflexão é sobre isso. Que Deus tem a ver com a brevidade da vida humana. A primeira coisa para a gente considerar aqui, os versos 1 e 2. Em todas as gerações, Deus é o nosso refúgio. Em todas as gerações, Deus é o nosso refúgio. Versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o verso 2 nos diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés percebeu muito bem que a vida humana é breve. Embora ele tenha vivido muito, ele viu muitos jovens morrerem. Ele viu muitas pessoas passarem, terem suas vidas encerradas por causa do pecado. Mas por toda a eternidade, Deus é Deus. Moisés foi aquele por meio de quem nós sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés, inspirado por Deus, não teve nenhum interesse em provar a existência de Deus. Ele simplesmente pressupôs que Deus existe ao dizer que no princípio foi Ele quem criou todas as coisas. E desde o início ele tem sido refúgio daqueles que o buscam. O Senhor é o Deus eterno, em quem nós temos nosso refúgio.
Segunda coisa, do verso 3 ao verso 6, Deus tem domínio sobre a vida dos homens. Versículo 3 nos diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. É Deus quem põe limite à vida do homem. É Deus quem leva o homem a encerrar os seus dias. Ele reduz o homem ao pó. É Ele quem diz ao ser humano: volte. Essa é a verdade bíblica. Deus põe fim à vida humana na terra. Podem existir, e certamente existem, causas naturais, talvez doenças, talvez um homicídio, ou qualquer outra razão para a morte, seja lá qual for aquilo que for escrito no laudo do Instituto Médico Legal, não importa. O fato é que, em última instância, é Deus quem põe fim à vida do homem na terra. O tempo para o ser humano tem um fim. Deus impõe um fim à vida de cada um de nós, mas Ele mesmo não tem fim. Como diz o versículo 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Para nós, o dia tem 24 horas, mas para Deus isso é como um breve instante. Para nós, 1000 anos é uma eternidade, mas para Deus é como o dia de ontem. O tempo para Deus não passa. Versos 5 e 6 nos dizem que é Deus quem faz a vida do homem ser rápida. Versículo 5, tu os arrastas como a torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Deus faz com que a vida do homem seja rápida. No instante, a vida humana começa, logo depois a vida humana termina. Tudo isso por quê? Porque Deus tem domínio sobre a vida dos homens. Não é uma pandemia que governa ou domina a vida humana. Não são os governadores políticos ou geopolíticos sobre nações e nações. Não são eles que dominam a vida humana. Deus é quem tem domínio sobre a vida dos homens. Em terceiro lugar, Deus tornou curta e difícil a vida do homem por uma razão. E a razão é o pecado. Versículos 7 a 10. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados, não só os conhecidos, não só os pecados públicos, mas inclusive os pecados ocultos estão diante dos olhos de Deus. E esta é a razão porque a nossa vida é tão curta e tão difícil, por causa do pecado. Aí você pode pensar, não, mas eu conheço alguém que morreu na sua juventude e não merecia ter morrido como morreu. Não, mas a pessoa que morreu dessa forma, ela tinha saúde perfeita, não era hora dela morrer. E nós temos um pensamento muito positivo acerca do ser humano, só que o Deus que tem domínio sobre a nossa vida, Ele vê como de fato nós somos. E nós somos pecadores. Ele vê quem de fato nós somos. E um Deus santo, um Deus justo, se ira contra o pecado. E é por causa do pecado, então, que a nossa vida é tão breve. A ira e o furor de Deus consomem e perturbam os homens. E a causa disso é o pecado. Mas o próprio Deus, esse Deus eterno, Ele entrou na história por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, para resolver exatamente este problema. O problema de Deus nos olhar e contemplar as nossas iniquidades. E como que Ele resolveu isto?
Ele resolveu fazendo-se como um de nós, mas sendo perfeito, sem pecado, e levando os nossos pecados para serem punidos definitivamente, uma vez por todas, na cruz do Calvário. E Jesus Cristo, então, é quem disse: eu vim para que aqueles que creem em mim tenham vida eterna. Não essa vida curta, não essa vida breve, transitória, mas uma vida eterna. Portanto, aqueles que recorrem, que se refugiam em Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, embora eles tenham a sua vida física curta, eles têm garantido para eles a vida eterna. Uma vida ininterrupta diante de Deus. O Senhor Jesus é quem disse: aquele que crê em mim tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, não têm mais condenação. Deus, ao contemplá-los, não vê mais seus pecados, as suas iniquidades, mas vê o sangue do seu Filho derramado, cobrindo os pecados. Versículo 9 nos diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E a vida humana, mesmo para aqueles que se refugiam em Deus por meio de Cristo Jesus, a vida deles não será isenta de ser breve. E não será isenta dos infortúnios, das doenças, de todo o contexto amaldiçoado no qual vivemos neste mundo caído. Mas há para eles a esperança de vida eterna. E não só a esperança, a experiência de vida eterna, porque Jesus Cristo diz: a vida eterna é esta, que conheçam o Deus verdadeiro e a seu Filho a quem enviaste. Portanto, se você conhece a Deus, se você conhece o seu Filho, você já pode não só ter a esperança, mas experimentar desde já a vida eterna. Primeira coisa, então, que nós vemos do versículo 1 ao versículo 10. Deus tem a ver com a brevidade da sua vida. Sua vida está nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã. Sua vida não durará nem além, nem aquém do limite colocado por Deus. E a principal razão da sua vida ser tão breve e difícil, você deve saber, é o pecado. É o seu pecado. Isso deve levar você à humildade. Levar você ao reconhecimento diante de Deus do quanto você precisa dele. E é isso então, essa então é a reflexão de Moisés na segunda parte do texto. O quanto você precisa de Deus para viver essa vida breve. Deparar-se com a verdade a respeito da brevidade da vida na perspectiva de Deus, como Moisés nos oferece até aqui o versículo 10, leva muitos à rebeldia. Muitos não aceitarão que um Deus bom seja o responsável pelos infortúnios e até mesmo pelo fim da vida de alguém devido ao pecado. Muitos não aceitarão isso, mas o servo de Deus terá uma atitude completamente diferente. O servo de Deus, ao analisar sobre a brevidade da sua vida na perspectiva de Deus, ele vai contemplar Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua santidade, em toda a sua justiça, e se constrangerá diante desse Deus e se humilhará perante ele.
O servo de Deus se depara com essas verdades e percebe que mais ainda precisa de Deus. E pensa, se Deus é isso, que foi descrito do versículo 1 ao 10, se Ele tem absoluto domínio sobre a minha vida, eu não posso deixar de temê-lo. Eu não posso deixar de buscá-lo como meu Senhor e Salvador. E a segunda reflexão é sobre isso. Quanto você precisa de Deus para viver essa vida breve? Com absoluta certeza, rebelar-se contra Ele é a maior tolice que o homem pode fazer. Buscar aproveitar o tempo que resta para você do jeito que você bem entender é promover o mal contra você mesmo. Você não vai estar fazendo nenhum mal para Deus. Você vai estar fazendo mal contra si mesmo. O mesmo Deus irado contra o pecado, que torna a vida humana breve e conturbada, é o Deus, é o único que é o refúgio para nós. Nele somente a salvação, misericórdia, esperança, alívio. E Moisés expõe nessa segunda metade do Salmo o que é essencial para viver de maneira sábia no breve tempo que nós passamos aqui. Eu quero passar rapidamente por diversas coisas que Moisés nos diz do versículo 11 ao versículo 17 sobre como deve ser a nossa vida nesse breve tempo que temos. Em primeiro lugar, você precisa temê-lo. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Observe bem esse versículo 11. Tente entender o que está escrito aí. Eu entendo que Moisés está dizendo o seguinte, olha, todos os homens conhecem a tua ira, todos os homens conhecem a tua cólera, todo mundo sofre os infortúnios da vida por causa do pecado. Mas tem um detalhe, quem é que conhece tudo isso segundo o temor que te é devido? Esse é o ponto. Todos os homens e mulheres no mundo, de alguma maneira, sofrem por causa do pecado, mas poucos são o que experimentam isso segundo o temor que é devido a Deus. Poucos entendem o sofrimento, a dor, as lutas como vindos de Deus, instrumentos para nos levar a Deus de volta. Você deve temê-lo. Segunda coisa, você precisa aprender com ele a contar os seus dias. Versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A palavra para contar tem a ver com contar mesmo, contabilidade. É claro, você não sabe quantos dias ainda faltam, mas você com certeza já percebeu que você não vai viver muitas e muitas décadas ainda. A sua vida terá um fim e terá um fim logo. Você precisa contar os seus dias, no sentido de você procurar viver sabiamente o tempo que resta para você. Aqueles que não percebem dessa forma, que acham que a vida deles não terá fim, eles não vão viver os poucos dias que lhe restam com sabedoria. Precisamos que Deus nos ensine para os nossos dias, para que nós tenhamos sabedoria, tenhamos um coração sábio. Terceira coisa, você precisa da paixão de Deus. Versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Você precisa da compaixão de Deus. Viver neste mundo sem misericórdia de Deus, sem a sua compaixão, é muito difícil. Você precisa da bondade dele. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias.
Se por um lado todos experimentam a ira e o furor de Deus, por outro lado também todos experimentam a benignidade de Deus. Ou não é verdade que o sol brilha para todos? Ou não é verdade que a chuva vem sobre todos? Ou não é verdade que todos têm de alguma forma alguma experiência de alegria e de prazer? Todos têm também. Mas o ponto aqui que Moisés clama a Deus é: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Sacia-nos. Uma coisa é nós experimentarmos a benignidade de Deus, outra é nós nos saciarmos, ou seja, nós ficarmos satisfeitos, contentes. Isto recebemos de Deus. E só assim nós vamos poder viver a vida de maneira alegre, jubilosa, todos os nossos dias. Na sequência, você precisa da alegria dele. Alegra-nos, versículo 15, alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Foram tempos difíceis que você e eu vivemos, talvez, no ano passado ou em anos anteriores. Clamemos a Deus para que Deus nos traga alegria. Alegria por tanto tempo quanto aquele que nós sofremos, que nós somos afligidos. Nós precisamos da alegria, mas não de qualquer alegria. Precisamos da alegria que vem dele. Alegra-nos, Senhor. Versículo 16. Você precisa conhecer as obras e a glória dele. Versículo 16 diz: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Ter conhecimento e noção do que Deus realiza, ter conhecimento e noção da glória de Deus, não é algo que qualquer um pode ter. Qualquer um vai e desfruta, por exemplo, dessa praia maravilhosa, mas poucos são os que contemplam na praia a obra de Deus. Apareçam para nós as obras do Senhor, apareça para nós a glória do Senhor. Você precisa conhecer essas coisas para viver nesse tempo breve que ainda te resta. Você precisa da graça dele sobre você. A parte A do versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Você precisa da graça dele. E você precisa que ele confirme o trabalho das suas mãos. Parte final do versículo 17. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Por que Moisés está dizendo isso? Porque durante tanto tempo ele trabalhou pelo povo, ele se esforçou pelo povo. Mas se Deus não confirmasse tudo aquilo que ele estava fazendo, se Deus não promovesse a sua vontade na vida daquele povo, nada teria sequência. Não haveria sucesso em toda essa missão. No Salmo 127, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É como se não estivessem trabalhando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É como se não estivesse vigiando. Por isso nós precisamos que o Senhor confirme as obras das nossas mãos. Não significa que nós não vamos precisar edificar a nossa casa. Não significa que nós não vamos precisar guardar a cidade. Mas significa que nós precisamos trabalhar e contar com a graça de Deus confirmando o trabalho das nossas mãos. E essa é a minha oração em relação ao trabalho desta congregação. Se o Senhor não confirmar a obra dos que aqui têm trabalhado por anos para a edificação desta igreja, tudo isso será em vão. Mais cedo ou mais tarde, esse trabalho vai sucumbir, vai amanhecer e acabar. Irmãos, para Deus o tempo não passa, mas para você passa. Passa rápido. E como você passará pelos dias que Deus te dará neste ano? Pode ser que você tenha 360 e poucos dias. Pode ser que tenha menos.
Sei. Você também não sabe. Como você vai poder colocar o ensino que foi exposto neste Salmo 90 ao longo deste ano novo? E aqui eu quero propor algumas coisas. Primeiro, reflita todos os dias na eternidade de Deus e na brevidade da sua vida. Como diz o versículo 12, você precisa aprender a contar seus dias para que alcance um coração sábio. Reflita todos os dias. Você foi criado para a eternidade. Mas você só vai encontrar a eternidade se você buscar a Deus de todo o seu coração, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que entrou na história, viveu, morreu e ressuscitou por todo aquele que nele crê, para que tenha vida eterna. Você precisa disso para ser ou ter vida eterna. Reflita todos os dias nisso. Lembre que Deus é eterno, mas lembre que a sua vida é muito rápida, muito breve. Segunda coisa, reconheça o impacto do pecado no seu dia a dia. Reconheça o impacto do pecado no seu dia a dia. Pense sempre sobre como o pecado distancia você da graça de Deus e torna os seus dias ainda piores. Pense sempre nisso. Pensar nisso ajudará você a odiar o pecado, ajudará você a lutar contra o pecado e ajudará você a vencer o pecado muitas e muitas vezes na sua vida. Mas caso você não faça isso, caso você não pense no impacto do pecado na sua vida diariamente, se você ignorar o pecado, sabe o que vai acontecer? O pecado vai tomar conta de você. E quando você se der conta, quando você perceber, se é que você perceber, você estará a uma distância muito grande do Senhor, e será muito mais difícil, mais doloroso o torno. Reflita, pense, reconheça o impacto do pecado no seu dia a dia. Terceiro e último lugar, desenvolva o hábito de buscar a Deus por meio da palavra e da oração. Se você ainda não tem o hábito diário de buscar a Deus por meio da palavra e da oração, você precisa desenvolver isto este ano. Não há como buscar a Deus sem a palavra, sem oração. Simplesmente nós não encontramos Deus em outro lugar. Você precisa de Deus todos os dias, da mesma maneira como você precisa se alimentar, como você precisa dormir, como você precisa respirar, você precisa de Deus. A maior tolice de um discípulo de Cristo é pensar que um encontro semanal como este que nós estamos tendo aqui para ouvir um sermão é suficiente. Enquanto diariamente você está recebendo doses cavalares de humanismo por meio de filmes, de séries, de conversas aqui e acolá, das redes sociais e até dormindo quando você tem sonhos egoístas. Você precisa de Deus diariamente, o dia inteiro. Você precisa ser como no salmista, o Salmo 1 é dito, alguém que ama a lei de Deus e na lei medita de dia e noite. Portanto, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, busque a Deus em oração sozinho, faça isso também junto com a sua família diariamente, com seus irmãos. Não ignore o poder da palavra e da oração na sua vida. O poder de Deus por meio dessas coisas. São meios de graça, canais de bênção para a nossa vida. Sem essas coisas, talvez nosso dia não vai ser nem prolongado nem adiado. A nossa vida vai ter o mesmo tempo. Só que a maneira como nós vamos viver vai ser uma maneira que nos levará a um caminho de morte. Precisamos de Deus todos os dias. Reflita
na eternidade de Deus e na brevidade da sua vida. Reconheça o impacto do pecado no seu dia a dia e desenvolva o hábito de buscar a Deus por meio da palavra da oração. Orar? Santo Deus, te damos graças nesta hora pela tua palavra, pelo Salmo 90, por podermos compreender, ó Deus, a razão por que nossos dias são tão poucos e por que nossa vida é tão difícil. E a resposta consiste no pecado. Nós somos terrivelmente afetados pelo pecado. Muitas vezes nem percebemos, Senhor. Ó Deus bendito, nós pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor nos ensine a contar os nossos, para que nós tenhamos, ó Deus, os dias que o Senhor ainda nos dará, tenhamos dias de paz no Senhor, dias de alegria, dias de júbilo na tua presença. Damos graças, ó Deus, porque podemos viver com a luz da tua palavra. Podemos sair das trevas, caminhar na luz. O Senhor veio para brilhar na nossa vida. A luz do mundo esteve entre nós, andando entre nós. Hoje está dentro de nós e está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos momentos que se seguem neste culto. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Continue manifestando sobre nós a tua bênção. Oramos em nome de Cristo Jesus.